Obrigada, querida. Então, agora a nossa preletora, né, tem uma filha que se chama Manuela. E o noivo é Davi. Então, eles vão cantar uma música para todos vocês. Uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Oi, tudo bem? Boa tarde. Foi de surpresa aqui, mas a gente vai tentar cantar uma. A gente vai cantar uma música nossa, né? Amor chegou e assustou o medo pra longe de mim. Perdão retirou a culpa que vestia minha solidão. Vejo tua graça em todo lugar, graça abundante que insiste em amar. Como não agradecer por tudo que és, meu Pai? Como não agradecer por tudo que és, meu Pai? O amor chegou e assustou o medo pra longe de mim. Perdão retirou a culpa que vestia minha solidão. Vejo tua graça em todo lugar, graça abundante que insiste em amar. Como não agradecer por tudo que és, meu Pai? Como não agradecer por tudo que és, Senhor? Bem, obrigada. Então, nesse momento, nós vamos agora à Palavra de Deus com a nossa querida Janaína Oliveira. Quem chegou depois que eu apresentei a Janaína? Levanta o braço. Então, tá. A Janaína, ela é empresária, ela é formada em propaganda e marketing pela Estácio de Sá e está estudando Direito pela Veiga de Almeida. Ela é casada há 24 anos, tem 4 meninas lindas que estão aqui, as 4. Uma delas é a querida cantora Manuela. E ela tem formação em coaching integral sistêmico. E hoje ela é master coach com várias especialidades. E é uma pessoa que ama Jesus e vai trazer uma palavra assim maravilhosa, que é as mulheres da Bíblia nos tempos de hoje. E algumas coisas assim impactantes vão acontecer hoje na vida de cada uma de vocês, que ela vai fazer uma vivência muito incrível, muito profunda. Então, preparem-se,
para grandes mudanças na vida de vocês. Uma salva de palmas para Jesus pela vida da Janaína Oliveira. Está sendo ainda mais prazeroso. São coisas que Jesus, Deus, faz na nossa vida e que a gente nem planeja. Ele planeja coisas sempre muito maiores do que a gente espera. A gente, às vezes, tem um planejamento e ele traz para nós algo tão grandioso. Olha que projeto lindo. E eu tenho um propósito com Deus exatamente de distribuir Bíblias, né? Inclusive, na nossa formação, eu aqui com a Eliana, eu distribuí Bíblias. E agora já sei onde vir e já sei que quando eu distribuir essas Bíblias, que elas estarão ajudando projetos como esse que a gente acabou de ver, maravilhoso aqui do barco na Amazônia, né? Então, eu quero começar falando sobre o tema. As mulheres... primeiro eu quero agradecer, vou agradecer a Eliana, por ter me convidado a estar aqui. Quero agradecer à Sociedade Bíblica, né, pela oportunidade de falar para vocês e de falar da palavra, que, para mim, onde eu estou, não importa se é no meu trabalho, se é na minha casa, se é com meu amigo, se é com meu parente, sempre eu procuro levar uma palavra de Deus. Então, essa é uma grande oportunidade e eu quero dizer para vocês que esse momento aqui está na minha visão extraordinária de futuro. Então, eu estou vivendo esse momento aqui como uma visão extraordinária de futuro. Então, é mais gratificante ainda. Quero agradecer a Manu, que ela me ajudou em alguns slides, está me ajudando aqui fazendo staff. Quero agradecer as minhas filhas, parentes minhas que estão aqui, amigas a Marta. Então, assim, quero agradecer a todo mundo que se dispôs a estar aqui nesse momento do seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, o nosso tempo, e vocês terem dado esse tempo para escutar o meu ponto de vista sobre as mulheres da Bíblia. Então, eu preparei para vocês com muito amor, com muito carinho, e eu quero pedir para vocês para colocar amor nas minhas palavras, para colocar amor em tudo que eu vou fazer aqui, que eu tenho certeza que, de alguma maneira, se vocês estão aqui e esse tema está aqui para vocês e foi preparado especialmente para vocês, vai tocar, de alguma forma, o seu coração. Então, essa vivência que a gente vai ter aqui tem um motivo de ser. E quem trouxe vocês aqui não foi a Janaína, não foi a Eliana, não foi a sociedade, foi Jesus. Então, se você está aqui, tem uma palavra para você sair daqui com ela ancorada no seu coração. Tá bom? Então, vamos lá. As mulheres da Bíblia nos tempos de hoje. Por que eu trouxe esse tema e quis fazer essa associação, né? Porque, na realidade, nós somos as mulheres da Bíblia. Nós vivemos os papéis das mulheres da Bíblia todos os dias na nossa casa, no nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso trabalho. Então, se você for observar a Bíblia, diversas mulheres, em determinados momentos, foram destaque por algum tipo de ação ou por algum tipo de comportamento que elas tiveram dentro da Bíblia em sua época. Então, eu sou a Janaína Oliveira, cristã, mulher, esposa, mãe, empresária, master coach, palestrante. Nessa ordem mesmo que eu coloquei ali, de importância. Tá? Meus principais valores é o meu relacionamento com Deus, é a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus e a minha família. Aquela ali é a minha família. Infelizmente, meu marido hoje não pôde estar, ele estaria aqui, mas ele, de última hora, precisou ir para o Espírito Santo para uma reunião de trabalho e não pôde estar aqui. Então, esse daí é uma foto dos 5 aninhos de uma das minhas filhas, a pequenininha lá, a Marina, e aí estamos todos ali. Então, vamos lá, o tema da palestra. E qual é o meu objetivo com essa palestra?
O meu objetivo é traçar um paralelo nas mulheres citadas lá na Bíblia, nas suas épocas, o que elas fizeram, o que foi edificante e o que não foi, porque a gente aprende com acertos e a gente também aprende com erros. Os erros também existem na Bíblia para nos mostrar o que não fazer. Então, eu escolhi 3 mulheres dentro de uma linha do tempo das mulheres que aparecem na Bíblia, para destacar e falar um pouco delas para vocês, trazendo com uma associação para os dias de hoje. Tá? E eu quero demonstrar principalmente a importância dos papéis. Né? Eu percebo hoje que as famílias têm sido, de alguma maneira, eu não sei se a palavra seria, não degradada, mas deturpada, porque a gente deixou de viver os papéis que Deus colocou para que nós pudéssemos vivenciar. O filho ser filho, a esposa ser esposa, o marido ser marido, o homem ser homem, a mulher ser mulher. Cada um viver verdadeiramente o seu papel. Por quê? Porque quando você deixa de viver o seu papel, alguém ocupa esse espaço. Então, por exemplo, o marido que não ocupa o espaço de cabeça, a mulher, de alguma maneira, ocupa aquele espaço e se sobrepõe. A mãe, que passa a trabalhar demais ou fazer todas as outras tarefas e se ocupar, e ela desocupa aquele espaço na maternidade, ou a avó vai ocupar, ou o marido vai ocupar, ou até a secretária, a babá, vai ocupar. Então, todo o papel que você escolheu fazer, é importante que você vivencie ele, que você estabeleça critérios para vivenciar esses papéis. E nós temos muitos papéis hoje em dia, não é mesmo? Então, a importância de nós sabermos os nossos papéis e como ocupá-los no dia a dia, porque é exatamente essa inversão de papéis que vem nos trazendo esse grande caos familiar, da sociedade. É quando você não consegue vivenciar ou até mesmo compreender qual é o seu papel, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não aprendeu. Às vezes a gente veio de uma família que não tinha essa estrutura. E aí a gente aprende do jeito equivocado. E aí a gente replica. Então, eu queria trazer um pouco de luz nesse sentido. Queria que vocês guardassem isso. Mais para o finalzinho, vocês vão entender o que eu quero dizer com papéis. Aqui eu vou ler mesmo o texto. Eu vou dizer por quê. Porque isso vai ser a introdução para a gente chegar na linha do tempo das mulheres. A família, a importância do reconhecimento e ocupação dos papéis, que é exatamente sobre o que eu falei agora. A família é o principal projeto de Deus. E desde o Jardim do Éden, quando Adão não ocupou o seu papel de protetor e Eva não ocupou o seu papel de ajudadora, a humanidade vem sofrendo as consequências das escolhas equivocadas e em desacordo com o papel designado por Deus a cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. E isso fica claramente demonstrado em diversas fases da Bíblia, principalmente quando ele elegeu um cobrador de impostos, um incrédulo, um simples pescador e um perseguidor de cristãos para serem seus discípulos. Aproveito para elencar algumas mulheres levantadas por Deus em diversos momentos na Bíblia para exemplificar o que não fazer e o que fazer para vivenciar o chamado de Deus em qualquer tempo, pois Deus é o mesmo sempre, ele não muda. Eu tracei aqui uma linha do tempo, tá vendo? Então, eu dividi em 2 fases, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tá? Então, eu ainda poderia ter feito algumas ramificações, que é antes do dilúvio, no Êxodo, mas eu preferi dividir em 2 fases, Antigo e Novo Testamento. Então, eu escolhi Eva como o exemplo a não ser seguido, eu escolhi Débora como um exemplo a ser seguido. Eu vou dizer os papéis que Débora... falar um pouco sobre esses papéis que Débora desempenhou na época dela. E no Novo Testamento, quando eu falava sobre Priscila para algumas pessoas, as pessoas falavam, quem é Priscila? Ninguém sabe quem é Priscila. Mas Priscila teve um papel importantíssimo para que nós hoje estivéssemos aqui escutando a palavra. Então, eu fiz questão porque Ruth tem um livro para ela. Esther
também. Então, foram mulheres muito importantes na Bíblia. Porque se Deus escolheu fazer um livro, Deus inspirou pessoas a escreverem um livro com o nome delas, é porque elas têm um grande peso. Mas eu quis justamente destacar, às vezes a gente fica nesse lugar. A gente acha que a gente não tem importância, a gente nem sabe o quão importante nós somos para as coisas que acontecem no futuro das próximas gerações. Então, por esse motivo, eu quis trazer Priscila, Débora e Eva. Então, vamos lá. Eva, né? Então, trazendo Eva, eu vou primeiro falar sobre ela e depois eu vou fazer umas associações sobre o que a gente deve aprender, que ensinamento Eva deixou para nós nos tempos de hoje, né? Adão não ocupou o seu papel. Quando eu estava fazendo o estudo, e aí eu começo a conversar com várias pessoas, eu observei que Deus criou Adão, nomeou os animais, os vegetais, tudo, e depois ele entendeu que era importante ter uma companheira para Adão, né? Uma ajudadora idônea. Mas, antes disso, ele entregou o Jardim do Éden para a proteção de Adão. Então, antes mesmo que Eva fosse criada da costela de Adão, se você for ler Gênesis, você vai perceber que é nessa ordem, Adão era o responsável por tomar conta do Jardim do Éden. Ele era o responsável pelo que ia acontecer dentro do Jardim do Éden. Porque a gente escuta muito sobre isso, né? Ah, mas a Eva que é a culpada, ela que foi... Não. Eva ocupou o lugar que Adão não ocupou. Então, o que foi o erro de Eva? E que a gente hoje também comete, né? Adão não ocupou o seu papel de protetor. Eva ocupou o papel de Adão colhendo o fruto. Então, se era Adão que tinha o conhecimento do que fazer e do que não fazer, era ele quem deveria ser o protetor daquilo. Mas Eva estava lá e acabou escolhendo colher do fruto. Eva usou sua inteligência sem a sabedoria, dando ouvidos àquele diálogo malicioso com a serpente. Quantas vezes nós, no nosso cotidiano, sabemos o que é bom ou mal aos nossos ouvidos e a gente dá ouvido a uma conversa má, a um momento mau, que se a gente imediatamente se afastasse dessa influência, dessa conversa, dessa palavra, dessa circunstância, se a gente evitasse... Porque se Eva estivesse passeando em outro lugar e não estivesse preocupada com o fruto, a serpente não ia tentar Eva. Isso não aconteceria. Então, às vezes, a gente está no lugar errado, no ambiente errado, com as pessoas erradas, escutando a coisa errada. Então, a gente tem que ter ouvidos espirituais, olhares espirituais para o que a gente faz. Porque tudo é alimento, tudo é influência, não é mesmo? Então, quando eu estou num ambiente onde começa uma coisa que eu começo a perceber que aquilo não vai desencadear positivamente, por que me manter lá? Por que me desafiar a ser tentada? Não é mesmo? E isso para tudo. É no nosso trabalho, é na nossa igreja, é com a nossa relação familiar, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso marido, para qualquer relação e para qualquer circunstância. Então, Eva nos ensina aqui, iniciamos quem decide. Uma mulher, quando está bem, a sua casa está bem. A mulher, quando está edificada, quando está centrada, quando é sábia, a casa dela está edificada, né? Então, você vê o tamanho da nossa importância dentro do nosso papel. Nós não precisamos viver o papel do homem, ocupar o papel do homem para ter importância, para ser valorizada. Entende? Então, vamos avançar aqui. Eva não se satisfez com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, dando ouvido à serpente e exercendo a má influência sobre Adão. Né? E aí eu vou colocando ali os capítulos, para caso vocês depois desejem pesquisar na Bíblia sobre o que a gente está falando aqui, eu acho bem interessante. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, esse é o nosso papel enquanto mulher. Nós somos as ajudadoras dos nossos maridos. E esse é o papel que a gente deve assumir numa casa. Então, é isso que Deus deseja de nós.